Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês novamente, nessa tarde de sábado, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Lembramos que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, ao vivo. Falamos aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela Rede Brasil Espírita, radiobrasilespírita.com.br/site rede. Lembramos, sempre falamos, meus amigos, da importância da participação de vocês nos nossos programas. Essa interação, interagir conosco aqui é de muita importância. Por isso, aguardamos sempre perguntas, dúvidas, comentários. Isso pode ser enviado através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Pode ser enviado através do nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040, ou também pode ser deixado na rádio ou na Rede Brasil Espírita, que no finalzinho do programa nós vamos reservar um tempo para estar respondendo aí. Vamos dar preferências às perguntas e às dúvidas que nos chegam dentro do nosso tema do dia. O que não conseguirmos responder no dia, tendo o endereço para retorno, vamos enviar por e-mail. Lembramos que na semana passada nós falamos, aliás, na semana retrasada, na semana passada nosso programa não foi ao vivo, ao ar, estávamos numa ação em um orfanato. Mas na semana retrasada nós falamos aqui do Sermão da Montanha, né, da importância de firmarmos a nossa casa na rocha, dar solidez a essa nossa estada aqui no plano físico. E o Sermão da Montanha, sabemos, foi um dos maiores discursos aí de todos os tempos, trazidos por Jesus, um mensageiro do nosso Criador, e no seu momento crístico nos deixou aí esses ensinamentos que utilizamos até aos dias de hoje. Sabemos que de tempos em tempos temos uma dádiva divina, né? Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui, de termos aqui no plano físico mensageiros divinos que traz diretamente a sua vontade, entre aspas, né, mas os seus ensinamentos para nos auxiliar, nos ajudar aí nas nossas escolhas para que elas sejam mais suaves, um pouco mais sutis nesse plano terreno. Lembramos que o nosso programa é um programa de gênero universalista, sempre bom estarmos lembrando isso aqui. Nós vamos sempre estar falando de ciência, religião, filosofia, vamos falar do plano espiritual, dessa ligação, desse intercâmbio entre os dois planos, pautados sempre nos ensinamentos de uma consciência crística. Vamos falar também dos grandes espíritos, vamos falar dos espíritos mais elevados, dos mestres, filósofos, dos ensinamentos que recebemos aí em todos os tempos, para que possamos, dentre esses, fazermos as nossas reflexões e encontrarmos os melhores caminhos aí para trilharmos a nossa jornada em terra com mais firmes, né, mais focado nesse nosso propósito. Sabemos que nossa essência é espiritual, estamos aqui com um propósito divino e para que isso aconteça precisamos firmar esses nossos pensamentos e sentimentos, e aqui aos sábados fazemos reflexões para termos mais vivo no nosso dia a dia esses ensinamentos. Hoje nosso tema, raios de luz espiritual. Todos os nossos programas, os amigos que estão aí, que nos acompanham, aproveitar e agradecer a todos que estão ao vivo conosco aí todos os sábados,
participando e nos prestigiando também. E lembramos que todos os nossos programas, nós sempre procuramos pautar as nossas reflexões, como dissemos, nesses ensinamentos de uma consciência crítica, levando em consideração de que Deus é causa primeira, é inteligência suprema, nada está fora do lugar, tudo está... Existe uma arquitetura divina para todos esses momentos, desde a antiguidade até os dias de hoje. A pluralidade dos mundos, a imortalidade do espírito, reencarnações, a lei das reencarnações, ou seja, as leis divinas, as leis universais vindas do nosso Criador estão sempre embasando essas nossas reflexões. Qualquer coisa fora, qualquer coisa na contramão disso tudo aí, consequentemente vai fugir ao que aqui estamos abordando e o que aqui estamos refletindo. Raios de luz espiritual. Sabemos, meus irmãos, que o espiritual é tudo, não é? É universal, é a nossa essência, é quem somos de fato. Nós, aqui no plano físico, são momentos concedidos pelo nosso Criador para que possamos... nós somos ainda espíritos imperfeitos, muito ainda endividados com as leis divinas, ainda com muitas impurezas. E estar aqui no plano físico são oportunidades para poder limparmos um pouco essas impurezas, resgatarmos um pouco dos nossos débitos, que sabemos não são poucos, aprendizado, como nos disse o nosso Mestre Jesus, aprendermos a amar, né? Viemos para despertar as virtudes, melhorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, temos um propósito em aqui estar. E sabemos que esse tempo é um tempo contado. Estamos no plano físico e essa nossa estada, né, são tempos já contados, ou seja, um milésimo de segundo, um segundo na nossa existência, porque somos espíritos imortais. E quando não atentos a isso, ou seja, de onde viemos, quem somos, primeiramente quem somos, né? De onde viemos, o que aqui estamos fazendo, quais os nossos propósitos aqui nesse momento. Quando não atentos, quando não voltados a essa nossa verdade, consequentemente não vamos encontrar respostas, não vamos encontrar harmonia, não vamos conseguir harmonizar os nossos pensamentos e sentimentos, não vamos conseguir organizar os nossos pensamentos. E aí, consequentemente, vão vir as dúvidas, consequentemente vão vir dores, sofrimentos, amarguras, tristezas, angústias, ou seja, uma série de sentimentos que vão desarmonizar o nosso coração, a nossa mente, que vão nos tirar, né, essa paz interior, nos trazer aflição. A cultura oriental, ela sempre nos diz, enfatiza muito isso. Nós somos espíritos que no momento estamos utilizando um corpo físico mais denso, mas com um propósito divino. O propósito de estarmos aqui, concedido pelo nosso Criador, é para que possamos focar a nossa evolução espiritual. Como falamos, retirar um pouco dessas impurezas. Se perdermos esse foco, se perdermos esse conceito,
consequentemente vamos estar na contramão. Tudo que nos chegam, tudo que a vida nos apresenta em nossos dias, são instrumentos para a nossa evolução. Não só as situações, como as pessoas que estão ao nosso lado, direta ou indiretamente, fazem parte dessa arquitetura divina. Inteligências espirituais elevadas organizam, arquitetam toda essa nossa jornada em Terra, de toda a humanidade. Então existe um propósito, existe o Dharma, uma lei da evolução, que vai se fazer cumprir, dentre a qual estamos todos inseridos. E se não entendermos muito bem isso, consequentemente não vamos conseguir organizar a nossa estada aqui em Terra. Consequentemente não vamos conseguir encontrar o melhor caminho ou os melhores caminhos. Na verdade, o melhor caminho, né? Porque caminhos só temos dois, como nos ensinam os nossos mestres, ou é para cima ou é para baixo. Por isso, todas as nossas reflexões, todas as nossas decisões, todas as nossas ações, elas precisam ter um fundamento divino. Elas precisam estar um pouco mais sacralizadas, não é? E é justamente para encontrar esse caminho é que vamos estar abordando hoje esses raios de luz espiritual que recebemos a todo momento. A dádiva divina nos proporciona a todo instante, a todo dia, a todo momento essa luz. Mas o tanto quanto voltamos a nossa atenção para isso, o tanto quanto estamos preocupados com isso, o quanto isso é importante para nós, o quanto concebemos a importância, o quanto elevamos a nossa consciência para esses raios de luz espiritual que a espiritualidade maior sempre nos concede. Somos instrumentos, estamos atentos a isso, ou negligenciamos, ou trocamos essas situações? É isso que vamos estar refletindo hoje no decorrer do nosso programa. Eu acredito que já terminou o nosso tempo aí do primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo. É rapidinho, saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. É importante a participação de vocês, não esqueçam dúvidas, comentários, perguntas através do nosso e-mail, do nosso número de WhatsApp, vai estar passando aqui na sua tela, pode anotar com calma, ou também através da Rádio e Rede Brasil Espírita. Participe com dúvidas, comentários, isso enriquece muito as nossas reflexões. Tema de hoje, raios de luz espiritual. Estamos aqui hoje refletindo, procurando nos sensibilizar ou encontrar os melhores caminhos para nos sensibilizar diante desse presente divino
que todos nós recebemos a cada momento, a cada instante da nossa estada em terra. Percebê-los, sim, vai depender do quanto estamos com a nossa consciência elevada ao sagrado, ao divino. Qual a concepção que temos de quem somos? O que aqui estamos fazendo? Infelizmente, a gente observa que a grande humanidade está totalmente dispersa a tudo isso. Muitos se encontram literalmente de férias, não é? Ou seja, voltados quase que exclusivamente para atender aos chamados, aos anseios, às ilusões e às paixões terrenas. Consequentemente, quando voltamos o nosso coração, já falamos aqui, Jesus sempre nos alertava com os seus ensinamentos, dizendo que aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Não é? E para onde direcionamos o nosso coração? Aonde está o nosso tesouro? O que realmente tem valor para nós? O que valorizamos? O que voltamos a atenção? O que estamos dispostos a conceder o nosso tempo, as nossas ações, as nossas atitudes, para atender aos chamados materiais? Ou estamos voltados para o espiritual? Nós sabemos que há uma necessidade, estamos no plano físico, ainda com corpo denso, e precisamos de tudo que aqui se encontra, mas precisamos atenção, porque tudo são instrumentos que nos são colocados para utilizarmos como instrumentos, né, para poder evoluirmos. Ou seja, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, depois tudo mais virá por acréscimo. E estar atento, aberto a isso, exige um pouco mais da nossa atenção. Estamos muito acostumados a alimentar o nosso corpo físico. Estamos muito acostumados, a nossa mente foi muito trabalhada para isso, para termos. E na busca do ter, consequentemente, negligencia o ser. E aí vai tomando uma proporção nas nossas vidas, nos nossos dias, que vai virando um lamaçal cada vez mais difícil de se sair. Uma escuridão cada vez mais difícil de se encontrar. E Khalil Gibran, ele nos dizia que todas as nossas horas, todos os nossos momentos aqui em terra são asas que nos conduzem de um eu para o outro eu. Ou seja, são asas, são oportunidades, são momentos divinamente trazidos, oferecidos a todos nós, para que possamos sair desse eu material para o eu espiritual. O quanto percebemos isso? O quanto estamos voltados? O quanto queremos? Porque o querer, as informações nós temos, sempre falamos aqui, a todo momento nos chegam as informações. O caminho, a verdade e a vida, como nos diz Jesus, conheça a verdade, ela que irá te libertar das aflições. Todos os ensinamentos que tivemos aí dos nossos mestres sempre nos mostram. Temos manual de funções para poder melhorarmos os nossos dias, apaziguar o nosso coração, fugir um pouco das aflições diárias. Nós estamos num plano de provas e expiações. E sabemos da perfeição do nosso Criador. Então tudo está dentro do seu devido lugar, não tem nada fora do lugar. Tudo que nos chega, tudo que estamos passando nesse momento,
são necessários, são instrumentos para a evolução de cada um de nós. Ninguém está no local errado, no momento errado, na família errada. Todos que aqui estamos diante das situações que por nós foram acordadas antes da reencarnação. Participamos desse gênero de provas. E quando participamos, quando tomamos conhecimento, sabemos que naquele momento, aquela programação para a nossa reencarnação, ela é toda arquitetada, toda desenhada dentro da necessidade de cada um de nós. Dentro do que precisamos para a nossa evolução. Dentro do que precisamos para melhorarmos os nossos sentimentos, sermos mais altruístas. E existe um ponto, um caminho que a lei da evolução vai nos levar independente da nossa vontade. E tudo que for necessário, tudo que se fizer necessário para isso, vai acontecer. Então precisamos organizar os nossos pensamentos dentro dessa base divina, dessa arquitetura, inteligências superiores, como falamos, espirituais superiores, velam por isso, participam, auxiliam, ajudam. E para que possamos ter essa sintonia, precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, a esses momentos mais sacralizados. Dedicarmos a isso, perseverar, persistir. E quando não há essa consistência, quando não há essa vontade, quando o coração não está aberto para receptar esses raios de luz espiritual, que são esses chamamentos, que são esses insights da nossa intuição, esse contato nosso com o sagrado, consequentemente vamos estar literalmente perdidos, circunstanciados aos acontecimentos do plano físico. Vamos estar num controle remoto. Vamos perder a condução de nós mesmos. Não vamos ter força, discernimento, luz para poder conduzir a nossa caminhada em terra para o sagrado, para o divino. A força da doutrina material é muito grande. E, consequentemente, quando nos enfraquecemos desse outro lado, do lado mais sagrado, ficamos vulneráveis, ficamos facilmente conduzidos ao efeito manada. E aí, sabemos que quando na contramão das leis divinas, dos propósitos, da arquitetura divina, vamos ao sofrimento, vamos à tristeza, à angústia, à amargura, sofrimentos variados e com uma densidade muito grande. Por isso precisamos mudar um pouco esse cenário. Precisamos ter em mente até que ponto somos conduzidos pelo ator ou pelo personagem. O quanto estamos com máscaras, o quanto estamos encenando nesse palco da vida. O quanto temos consciência da nossa essência. Existe um ator, existe uma essência que não pode ser negligenciada, que não pode ser esquecida, que precisa estar presente sempre. Não somente uma, duas vezes quando vamos aos templos sagrados, igrejas, centros espíritas, vamos aos templos, mas sim em todo momento, como Khalil Gibran
nos elucida, nos traz no ensinamento, dizendo que a todo momento essas asas nos leva, nos conduz, ou seja, a todo momento nós temos esses raios de luz espiritual nos nossos caminhos. E para atender aos desejos rasteiros, efêmeros, transitórios, negligenciamos, desviamos, não damos atenção. E isso, consequentemente, vai dificultando essa grande oportunidade de ascensão nos dada por Deus, nosso Pai. Esquecemos que quem nos deu a oportunidade de aqui estar, esse momento tão importante, para tirarmos um pouco das impurezas, está nos observando. E aí, consequentemente, quando deixarmos o plano físico, como nos elucida aí vários espíritos de luz, os arrependimentos são grandes. Porque aí temos uma visão maior do que fizemos. Temos uma visão maior da nossa realidade, quem somos de fato. Porque quando aqui estamos, ainda conseguimos esconder muitas coisas por detrás dessa máscara. Deixamos o personagem, como já dizia o poeta, não podemos levar esse personagem para casa, para nossa casa celestial. Não somos daqui. Aqui estamos com um propósito, com tempo contado, pré-determinado. E quando não atentos para isso, caímos na diversão mundana, desviando totalmente os objetivos mais sacralizados. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Rapidinho, não sai daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Falamos direto dos estúdios Cinevídeo em Botafogo, Rio de Janeiro. Fazemos transmissão ao vivo pela radiobrasilespírita.com.br/Rede TV. Importante a participação de vocês, não deixem de mandar perguntas. Hoje o nosso tema de hoje, raios de luz espiritual. Estamos sempre abordando, refletindo em cima dos ensinamentos trazidos aí pelos mensageiros crísticos e também pelos espíritos mais iluminados que aqui estiveram e que conseguiram vencer os desejos, vencer as ilusões da matéria, ou pelo menos grande parte delas. E nos ensina, nos traz aí a necessidade de tirarmos um pouco esse conhecimento do intelecto e trazermos para a prática, vivenciarmos, experienciarmos esses ensinamentos. Porque, como dizia nosso saudoso Chico Xavier, quando estamos na prática, quando estamos exercitando os sentimentos mais nobres, os sentimentos mais altruístas, e os ensinamentos
orientais já nos diz que o conhecimento é um barco que nos tira do porto da ignorância e nos leva para o porto da sabedoria. Mas quando lá chegamos, precisamos descer desse barco. Precisamos ação. O verbo é ação, né? E precisamos atuar. E como sempre nos ensina aí vários exemplos, Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros, né, no Oriente, vários espíritos iluminados trabalhando em prol da evolução da humanidade. Ou seja, precisamos tirar um pouco os olhos de nós mesmos, sairmos um pouco do nosso quadrado, olharmos para o todo, estamos todos no mesmo barco, precisamos remar para o mesmo caminho. E precisamos dessa consciência. Quando de posse dessa consciência, consequentemente, iremos abrir espaço para receptar esses raios de luz, esses raios espirituais. Quando entendemos muito bem o propósito desse projeto reencarnação que aqui fazemos, as coisas tendem a ficar um pouco mais suaves nos nossos dias, ou melhor, nos fortalecemos diante dessas situações e elas vão amenizando as suas forças, as situações adversas. Buda, com seus ensinamentos, sempre nos trouxe o porquê dessas aflições, do porquê desses desencontros que temos conosco mesmos. Quando não entendemos muito bem esses propósitos, entramos em conflitos. E para que possamos harmonizar, primeiro nós conosco mesmo, interiorizar esse sagrado, esse divino, esses sentimentos mais nobres, depois nos harmonizar com o outro, com os nossos irmãos que aqui estão ao nosso lado, ao nosso entorno, que fazem parte desse processo, que fazem parte desse projeto aqui em Terra. Precisamos nos harmonizar com as coisas que acontecem ao nosso entorno, não só próximo, mas também as coisas que acontecem distantes, que chegam até nós. Precisamos nos harmonizar com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque quando distante disso, consequentemente, vamos perder totalmente o controle desse momento em Terra. Vamos estar circunstanciados, como falamos, à mercê das situações que acontecem. Nós temos várias situações que nos afligem, que nos deixa o medo, a dor, o sofrimento. E nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, Buda, após se iluminar, ele nos fala dessas 4 nobres verdades, né? Nos fala da dor, da causa da dor, da cessação, né? Cessar a dor, e o que fazer para cessarmos essa dor, esse sofrimento, não é? 8 ensinamentos que ele nos trouxe para que possamos exercitar, vivenciar em nossos dias, mudar um pouco os nossos conceitos, para que, consequentemente, nos fortalecemos, ou seja, podemos ficar mais conscientes, elevar um pouco mais a consciência nos nossos dias. Precisamos, como ele nos ensinou, do reto pensar. Reto pensar é ter essa certeza de que somos essência, somos luz, momentaneamente ainda muito densos, momentaneamente ainda com muitas impurezas, momentaneamente ainda muito ignorantes às leis divinas, mas que precisamos ir organizando os nossos pensamentos,
o nosso reto pensar de acordo com as leis divinas, o reto agir. A todo momento as nossas ações, as nossas atitudes precisam estar voltadas para isso. Por mais que tenhamos dificuldades, por mais que ainda estejamos, por mais que ainda as nossas ações estejam automatizadas dentro do instinto, precisamos parar, analisar, precisamos organizar os nossos pensamentos para poder controlarmos melhor essa situação, administrarmos melhor isso, dar ritmo a umas ações mais sacralizadas. E diante dessas situações, aí sim nós vamos poder estar mais preparados, mais aptos, mais fortalecidos para poder organizar melhor os nossos sofrimentos, tanto os sofrimentos internos quanto os externos. Tanto as situações que nos chegam de ansiedade, medo, angústia, raiva, ciúmes, quando fortalecidos nesses ensinamentos, maior podemos ter controle diante dessas situações. E aí, consequentemente, se dermos ritmos a tudo isso, vamos conseguir essa luz espiritual para clarear um pouco os nossos caminhos. Sabemos que os nossos sofrimentos vêm do medo, da dor, dos sofrimentos externos, guerras, catástrofes, e o que vivenciamos muito no nosso país, que são as situações do crime, né? As situações da insegurança que vivemos. Mas se está acontecendo, se fazemos parte desse cenário, se estamos dentro desse teatro, dessa cena, precisamos encontrar o melhor caminho para poder atuarmos. E o melhor caminho, como estamos falando aqui de Buda, que trouxe uma mensagem crística, nós já temos. O melhor caminho está no manual de funções, no guia trazidos por esses mensageiros. Precisamos atenção a isso, precisamos dedicar um pouco mais do nosso tempo, precisamos dedicar um pouco mais da nossa atenção, precisamos voltar mais as nossas ações, as nossas atitudes a esses ensinamentos, a esse conceito. Precisamos sair um pouco do mundo das ilusões. Precisamos nos afastar um pouco desses chamamentos da matéria, dos anseios humanos de ser. Precisamos refletir, precisamos analisar, precisamos pensar o quanto estamos dispostos a nos tornarmos um instrumento divino, um instrumento sagrado. O quanto exercitamos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. O quanto damos atenção e queremos, de fato, ser um instrumento do nosso Criador nesse momento em Terra. Precisamos atenção o quanto voltamos a nossa vontade, o nosso coração para esse outro lado da nossa asa, que é a fraternidade. O conhecimento nos chega a todo momento e esse conhecimento ele sempre nos direciona da necessidade de que, para galgarmos voos maiores,
Falamos aqui de Fernão Capelo Gaivota, que conseguiu sair daquele quadrado, fortalecer as suas duas asas e alçar voos maiores. Quando temos uma parte só da asa, consequentemente, não vamos conseguir. As dificuldades são grandes. Quando fortalecemos só a asa do conhecimento, do intelecto, como diz André Luiz, a enxada pode ser de ouro, mas se ela não tiver no dia a dia, se ela não tiver na lida, no trabalho, de nada vale. Então, as duas partes da asa, a do conhecimento e a da fraternidade, elas precisam estar juntas, elas precisam se fortalecer igualmente. Só assim iremos conseguir esse voo maior. Só assim iremos conseguir transcender, sair um pouco desse vício, dessas paixões que ainda nos mantêm muito presos aos anseios humanos de ser. Lembramos sempre de Leon Denis, que um contemporâneo de Kardec, que nos diz que a dor e o sofrimento são inerentes à ignorância. E quanto mais o espírito se emancipa, mais vai se distanciando de tudo isso. Ou seja, por aí nós podemos analisar, por aí nós temos dados em mãos para poder fazer uma análise profunda do tamanho da nossa imperfeição. O quanto ainda a dor e o sofrimento nos atinge. O quanto tanto a dor e o sofrimento nos tira a paz interior. O quanto tanto nos desarmoniza conosco mesmo, com os que estão em torno e principalmente com a parte mais sagrada, mais divina, que são os nossos maiores. Chegamos já no final do terceiro bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Já já voltamos para o último bloco. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Hoje merecemos, como todos os outros, um quinto bloco. Nosso tema de hoje é raios de luz espirituais. Reflexões aí para que possamos mudar um pouquinho os nossos conceitos. Só vamos conseguir mudar as nossas atitudes quando mudamos conceito. Quando ainda fortemente conceituado pelos anseios humanos, pelo sistema
capitalista, pelos desejos da matéria, não vamos encontrar o caminho. Dificilmente vamos abrir espaço para essa luz divina nos nossos dias, quando não conseguimos mudar um pouco aí as nossas atitudes e voltar as nossas atitudes para mais sacralizadas. Ou seja, todas as nossas atitudes precisam ter uma fonte, que essa fonte seja divina, venha do plano maior. E diante de todas essas informações, há uma necessidade muito grande de multiplicarmos, né, o bem, né, multiplicarmos quando estamos no bem, quando recebemos essa luz, quando temos a consciência de que podemos, né, quando já sabemos disso, meus amigos, já estamos dentro. Se chegou até nós, é porque é o momento. Nada está fora do lugar. Nada é em vão. Tudo tem uma arquitetura divina, tudo bem pautado, tudo dentro de uma perfeição. Deus é perfeição. Nada fora do lugar. E estar por todos nós, né? Sempre vai estar por todos nós. Somos todos filhos e recebemos o mesmo amor, não há diferença. Independente de toda e qualquer situação, independente do momento em que estamos, independente da densidade da nossa imperfeição, da nossa incompreensão, mas esse amor vindo do nosso Criador está sempre presente. A nossa ignorância, quando adormecidos para essas verdades, consequentemente nós é quem nos distanciamos. Mas se essa verdade chegou até nós, se esses conhecimentos chegaram aos nossos ouvidos, precisamos de ouvidos de ouvir. Porque coração de amar todos nós temos, como diz os nossos maiores. Essa luz, somos brilho, está dentro de cada um de nós. E o Pai é o único, é o mesmo. Bom, meus amigos, recebemos aí algumas perguntas. Como o nosso tempo é curtinho, vamos dar uma atenção aqui a duas perguntas, e aí a gente vai lembrando, meus amigos, que não existe... todas as nossas verdades, elas são relativas. Existe uma verdade absoluta que é o nosso Criador. Por isso, todos os nossas reflexões, tudo que falamos aqui, embasamos tudo isso nesses ensinamentos crísticos, trazidos pelos avatares, pelos nossos maiores, espíritos superiores que aqui estiveram. E como o nosso tempo é curto, todas as perguntas que chegam, não há uma simplicidade, né? Não há uma forma mágica. É todo um processo, mas a gente sempre procura aí focar num ponto principal daquela situação. Vamos aqui, deixa eu ver aqui, a primeira pergunta aqui é do Carlos. Ele manda a pergunta, ele é de Maceió, Alagoas. Um abraço para todos os nossos amigos de Maceió. Ele diz o seguinte: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Uma prova concreta, sem ser teórica, da existência de Deus, ele pergunta, e de seus seres de luz. Bom, Carlos, na verdade, precisamos muita atenção quando falamos em ser ateu ou não. Os filósofos sempre nos elucidam, tem muitas informações a respeito, porque existe grande parte das pessoas, não estou dizendo que é o teu caso, você pode analisar, pensar mais profundamente a respeito disso. Dizem que são ateus
mas são ateus perante a um Deus humano. Ou seja, eu não acredito naquele Deus que aquela religião prega, porque é um Deus punitivo, é um Deus que nunca está presente, é um Deus que não satisfaz as minhas vontades materiais. Mas duvidar de uma existência, de uma causa primeira de tudo isso que estamos presentes, que está presente no nosso dia a dia, que vivenciamos, o ar que respiramos, o corpo físico que recebemos, todo esse aparato dos reinos animal, mineral, né, e hominal, por que não assim dizer? Ignorarmos tudo isso, essa inteligência suprema, essa causa primeira, não podemos. Isso é fato, contra fato não há argumentos. Entendemos que muitos se dizem ateus justamente por isso. Porque é um Deus formado dentro dos anseios tendenciosos, na grande maioria das vezes, por algumas pessoas dentro de alguns grupos religiosos. Porque todos os segmentos religiosos, eles estão dentro, precisam, é necessário, senão não estaria. Como sabemos, existe uma arquitetura divina. Agora, sabemos também de que todos os segmentos, as ramificações religiosas, existem pessoas ainda voltadas para atender os seus anseios materiais, seus anseios humanos. E aí, consequentemente, ele cria um Deus, passa esse Deus para aqueles seus seguidores, com o objetivo tendencioso de atender às suas necessidades, às suas vontades, os seus anseios, os seus desejos, as suas paixões. Para esse Deus, sim, existem muitos ateus, mas para essa outra força maior, razão primeira, dificilmente conseguimos pensar dessa maneira. Analisa, reflete, pensa um pouquinho a respeito de tudo isso, mais profundamente, com certeza você vai encontrar essa luz que está aí dentro do seu coração. Temos uma outra pergunta, né? Lembrando que se as perguntas não tiverem a contento, se faltar alguma coisa, podemos responder por e-mail com mais detalhes, podemos falar, né? Vamos lá para uma outra pergunta que nos chegou aqui. É uma pergunta que veio do Rio de Janeiro, não se identificou, e pergunta o seguinte: como ter luz? Eu sou um ex-traficante e não tenho paz e nem luz. O que fazer? Será que ainda tem jeito? Ou ficarei nas trevas? Bom, meu amigo, como falamos, Deus, somos todos filhos de um único Pai. Dele viemos, vamos voltar para Ele, fomos gerados por Ele, e o caminho de todos nós é o mesmo. Tanto para aqueles que se encontram no momento numa ignorância suprema, até os que já estão do átomo ao arcanjo. Existe uma progressão espiritual que todos nós vamos chegar, e o caminho é o mesmo. Dentre as nossas escolhas, porque temos o livre-arbítrio, às vezes estacionamos, demoramos um pouco mais. Mas essa luz que você perguntou aqui, deixa eu até me lembrar aqui, sou um ex-traficante. Todos nós somos ainda imperfeitos, e o momento em que estamos é o melhor de toda a nossa existência. Nós alternamos entre os dois planos, o físico e o espiritual, por inúmeras vezes, quantas forem necessárias à nossa evolução. Já tivemos inúmeras e vamos continuar tendo. O importante de tudo, e todos os momentos, em todas essas reencarnações,
Deus, nosso Criador, e toda a espiritualidade de luz sempre esteve ao nosso lado. Nunca estamos abandonados. Nós é que fechamos muitos olhos para isso. Portanto, o momento, como você diz, um ex-traficante, hoje você pode olhar um pouco diferente para esse cenário. Porque nós temos uma dádiva divina que é a inteligência nesse momento. E nesse momento, a inteligência, ela nos alerta para as consequências. Então, analisando as consequências, nós teremos mais força para as mudanças. Ou seja, você sabe tudo o que aconteceu nos seus dias, quando no momento do tráfico. Consequentemente, não teve paz, harmonia, tranquilidade. E isso tudo é o que todos nós procuramos. Então, diante dessa realidade que você viveu, pode te fortalecer nesse momento agora. Faz-se muito bem a paz quem já esteve na guerra. Uma outra dúvida sua, então, com relação ao ex, tudo bem? O que fazer? Será que ainda tem jeito ou ficarei sempre nas trevas? A todo momento, como falamos, as oportunidades nos chegam. A todos os momentos, nós podemos mudar esse cenário, muda os conceitos, começa a conceber, a se aprofundar, a vivenciar, a levar para os seus dias esses ensinamentos. Nós temos ensinamentos aí de mais de 5.000 anos, Krishna, Buda, Lao Tse, Maomé, o anjo Gabriel ali naquele momento quando passou para ele, Moisés, vários espíritos de luz nesse momento, Chico Xavier, nosso contemporâneo, Madre Teresa, todos os outros espíritos de luz que aqui estiveram pregando, fazendo e levando, mostrando os caminhos a serem seguidos. E fique tranquilo, viva a vida e repouse em Deus. Não podemos demorar com o passado e não podemos sofrer com o futuro. Viva o momento, esse é o seu momento. É o momento que está chegando aos teus ouvidos, é o momento em que você tem a oportunidade de ter ouvidos de ouvir e mudar esse cenário, resgatar esse tempo todo aí perdido, ter tudo isso como experiência. Experiência salutar. Nós temos uma lei que é a lei de causa e efeito. Nós vamos sempre estar colhendo os frutos das sementes que plantamos. Ou seja, você não é vítima. Tudo que te aconteceu, tudo que veio, todas as adversidades, foi pela qualidade das sementes plantadas. Começa a mudar a qualidade dessas sementes. A recíproca é verdadeira. Nós somos os arquitetos de nós mesmos, nós fazemos o nosso destino. Isso é uma bondade, é uma dádiva de Deus. Ele coloca nas nossas mãos as ferramentas, o caminho a ser seguido. E nós desenhamos. A qualidade só depende de nós. Claro que demanda esforço, persistência, perseverança, ritmo, parar, analisar, pensar, não ser mecânico, levar para a sua consciência, para o seu coração o porquê disso tudo, analisar tudo que passou, tendo como aprendizado, né, conhecimento de tudo que passou. E aí, consequentemente, as coisas tendem a mudar. E como estamos num plano de provas e expiações, as energias que estão circulando as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Mas não fique na expectativa dessas melhoras, nos anseios dessas melhoras. Faça por você. Vai fortalecendo, como falamos no programa passado, essa casa no reino de Deus como rocha, estruturada nos pensamentos e sentimentos mais sacralizados. Siga em paz, que seus caminhos sejam de luz. Chegamos ao final do nosso programa. Alguns avisos, alguma coisa? Lembramos que estaremos juntos na próxima semana. Não tenho o tema do programa, não tenho aqui, mas
Produção, alguma observação? Tudo certinho? Bom, meus amigos, chegamos então aqui ao final do nosso programa de hoje. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, esses momentos nos fortalece aí na nossa jornada terrena, nos dá solidez, tira um pouco do intelecto e fixa isso dentro do nosso coração. Acredito que a recíproca seja verdadeira, que isso também chegue até vocês, dando um pouco mais de solidez nesses caminhos fraternos, para que possamos sintonizar melhor esses raios de luz espiritual que a divindade nos traz a todo momento. Muita luz, muita paz, uma boa semana e na próxima semana, aqui juntos novamente. Vão em paz.